pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós inauguramos uma nova etapa de aulas gravadas aqui no YouTube. São aulas em que eu vou me dedicar especificamente ao desenho. Eu sei que tem muitas pessoas que têm essa questão ainda para lapidar, para resolver, e de fato o desenho é um pilar, né, importante da aquarela. Então achei que seria legal trazer essas aulas, né, como um complemento para as outras aulas que a gente costuma ter, para o curso também. Então eu espero que vocês gostem. Hoje nós vamos começar com um ramo de eucalipto. Dá só uma olhada. A gente vai começar essa aula bem básica mesmo. Eu tenho esse ramo de eucalipto, uma referência da internet. Uma das grandes dificuldades de se desenhar é não enxergar. Quando a gente começa a alinhar o que estamos vendo ao que realmente é, a gente consegue reproduzir isso de uma forma mais fiel. Então, o que acontece? Antes que a gente venha para o traçado, é importante analisar a nossa referência. E o desenho, ele vem invariavelmente de alguma referência, ou de observação real, né? Um objeto que você coloca na sua frente, ou de uma fotografia. Então, é interessante que a gente gaste um tempo trabalhando nessas análises de uma forma mais entregue, né? Mais inteira para o processo. Então, quando a gente pega a folha de eucalipto, eu preciso entender como que se dá, né, a disposição das coisas. Então, o que eu percebo? Eu tenho um eixo central, e eu tenho folhas que estão em disposições muito diferentes, tá vendo? Então, eu tenho essas mais claras, que me parecem o verso, né? Então, elas estão dobradas. Eu tenho as do lado de lá que são mais escuras. E eu tenho essa estrutura, esse eixo central passando por toda a extensão da minha referência. Então, primeiro eu preciso entender como que as coisas vão se relacionar dentro do desenho, tá bom? Então, se eu for pensar aqui de uma forma muito objetiva, se eu fosse reproduzir, por exemplo, esse formato aqui, olha que interessante. Você pode desenhar em cima. Ó. Depois eu tenho. Olha só como que é a forma. E à medida que você repete, você vai ensinando a sua mão a conduzir o movimento. Olha só, e eu consigo então trazer isso para cá de uma forma um pouco mais segura, né? Então essa repetição é importante. E eu tenho então o eixo que vai passar entre essas duas folhas, né? Então quando eu entendo isso, entendo a lógica, fica mais fácil de eu compreender o restante. Uma forma da gente começar a enxergar o desenho melhor é desmembrar as formas em formas geométricas, né? Então, se você tem dificuldade de enxergar a base já no formato em que ela é, você pode trabalhar com formas simples, por exemplo, o círculo. Eu tenho um círculo e a forma que eu pretendo desenhar ocupa este espaço do círculo. Então, eu tenho o círculo. Olha lá, e eu tenho uma forma que ocupa parte desse círculo. Então, eu começo a estudar o formato das coisas. Ó, e da mesma forma, eu tenho uma segunda folhagem, que também tá dentro desse círculo. Olha lá, e que também é permeada por esse eixo central. Então, quando a gente parte para o desenho efetivamente, eu preciso ir entendendo essas conexões. E aqui
eu tenho talvez uma região mais confusa, eu vou ignorar essa parte muito confusa e vou trabalhar com o que tá mais fácil de eu enxergar. Então, quando a gente fala de plantas, né, em geral, é importante identificar esses pontos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o eixo principal. E lembrando que nós não precisamos fazer uma reprodução fiel. Eu preciso só dar a ideia do elemento que eu tô querendo desenhar, representar. Então, vamos observar que eu começo com elementos pequenininhos. Olha só, folhinhas bem pequenas que vão crescendo e tomam esse formato um pouco mais robusto, né? Então, é isso que eu vou fazer. Olha só, eu vou começar com folhinhas bem pequenas. Eu estou pegando no meu lápis um pouquinho longe da base aqui, ó, para eu ter mais espaço para trabalhar, mais leveza no meu jeito de traçar. Então, eu começo aqui, ó, esbocinho mesmo, gente, ó, rabisco. Não tenham medo do rabisco, ele é importante para o estudo. E eu vou olhando para lá e vou tentando trazer para cá, mas de uma forma livre, não é para reproduzir idêntico. Olha só, eu vou entendendo como que as coisas vão se dispondo aqui na dinâmica do meu desenho. E aí eu já começo a entrar nesse formato inicial, que eu estudei aqui antes. Então, pensando que eu tenho uma folha lá e uma folha para cá do eixo central. Então, olha só, eu tenho uma folha que tá do lado de lá e eu tenho uma outra que tá do lado de cá. E o que vai definir quem tá na frente e quem tá atrás? É justamente, olha só, apagar as linhas de referência que confundem o nosso olhar. Então, aqui já fica mais claro que essa tá lá atrás e esta está aqui na frente, certo? E eu vou repetindo isso, que a gente vê que na referência essa dinâmica vai se repetindo, ó, em todos eles. Então, vamos lá. E nós podemos começar a brincar com os formatos, já que você já entendeu como que a disposição das coisas se dá, o que tá na frente e o que tá atrás. Então, a gente vai começar a brincar com isso. E à medida que eu desço, as folhas crescem. Então, aqui, ó, vou apagar o que eu não vejo, para me ajudar a enxergar melhor. Apago o que eu não vejo. Lembrando que esse veio central, ele encontra com a base da folha, então, e com o eixo central também, né? Então, a gente cuida para que a direção seja sempre essa, tá? Vamos lá. Eu tenho uma folha mais desafiadora, que é essa daqui, olha que interessante. A gente vê o lado de trás e a gente vê o lado de dentro. Então, eu preciso entender como que essa dinâmica se dá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar aqui, ó, para eu entender. Olha como que é um formato que não tem grandes desafios, né? Eu tô vendo que essa é uma parte que é de trás e essa é da frente. Olha como tá bem visível aqui pra gente. Ainda tem... Não, esse aqui foi eu que desenhei. Mas se tivesse uma dobrinha aqui, ainda conseguiria fazer, ó. Né? Então, eu vou repetir essa dinâmica aqui. Ó, é quase que um símbolo do infinito, né? Olha lá. Ó. Tá um pouquinho deslocado. Vou deixar mais irregular o contorno para ficar mais natural. E eu tenho uma folha lá atrás, maior, ó.
também tá um pouquinho dobrada. E esse eixo passa no meio delas. Então, vou tirar o que eu não enxergo. Olha lá. Então, pessoal, eu quero que vocês entendam que o desenho, ele vai ter uma complexidade se você não se dispor a enxergá-lo antes, tá? Então, vamos lá, ó, vou traçar com o nanquim só pra gente visualizar. É um exercício excelente também, porque você revisita todo o desenho, toda a forma, você vai treinando um pouco melhor a sua mão, seu olhar. Tem gente que acha uma grande besteira, mas não é não. O desenho é muito importante e é um grande aliado da pintura. Então, vale a pena nós trabalharmos com isso desde o comecinho. Então, se você está começando a pintar, gasta um tempinho estudando o desenho, vai valer a pena, tá? E esse é um momento, é uma folha simples, né? Um ramo simples, mas que exige de nós esse olhar de planos. Então, eu entendo que aqui, ó, eu tenho uma folha que passa por trás, então eu não posso atravessar a estrutura, o eixo central. E eu tenho essa segunda que tampa, porque tá na frente. Então, é uma aula que parece muito básica, mas não é não. Muita gente não consegue enxergar. E é por isso que eu quis trazer o desenho como um dos pilares importantes de estudo para a nossa semana. Então, vamos observar aqui como que a gente já conseguiu. Ó, vou só trazer agora os eixos centrais de cada folhinha. Ó, a base tá aqui, então... A linha, o veio principal da folha vai sempre de encontro, ó, com o eixo central. Esse aqui eu não vou ver, porque na verdade ele tá bem nessa linha aqui da virada, né, da dobra. E conduzindo lá pro meio, tá bom? Então, olha só, fizemos um ramo de eucalipto com base numa observação simples de formas, desmembramento de formas geométricas e essa repetição do movimento, para que a gente conseguisse viciar um pouquinho a nossa mão no movimento, entendendo como que ele se dá, né? Então, sempre que tiver muita dúvida, faça isso, reproduza o movimento, entenda que movimento é esse, ó, para tentar trazer para o seu desenho. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa primeira aula. Ainda teremos semanalmente uma aula de desenho para que vocês possam treinar o traço, trabalhar essa percepção do olhar e apurar cada vez mais esse sentido que, né, a gente consegue ir estimulando à medida que vamos praticando, tá bom? É isso, boa prática, bom exercício, vamos junto. Beijo!